Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com vocês mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Adoro fazer perguntas, né? Você já sabe disso. Me responde aí uma coisa. Você já fez algum esforço inútil? Fez alguma coisa, né? Se esforçou e de repente você percebeu que foi em vão. Às vezes isso acontece, não é? Eu tenho um amigo que ele trabalhou em uma grande empresa, uma multinacional, e ele era muito dedicado, né? Trabalhava aí com muito afinco. Pela empresa, ele foi para vários estados do Brasil, né, morar, né? Uma filial estava dando problemas. Quem é que eles pensavam? Esse meu amigo. E ele trabalhou aí com muito afinco, por muitos anos. Mas quando faltava pouco mais aí de um ano para a aposentadoria dele, ele foi demitido. Imagine o baque. Foi um baque muito grande, sabe? Foi um baque aí muito grande para ele, para a família. Mas ele reuniu as forças, né? Montou aí um negócio, um próprio negócio. Mas esse negócio também não prosperou. Por mais esforço que ele tem empregado. Então houve um momento assim na vida dele que o sentimento era de que ele havia trabalhado em vão. Mas sobre mim, esse meu amigo, ele está bem, né? Ele conseguiu aí se aposentar, né? E é fato que independente do que aconteceu com ele, né, da ingratidão da empresa, né, dele ter achado que se esforçou em vão, os anos, né, ficaram para ele. E independente do trabalho, nós devemos nos esforçar. Mas devemos prestar atenção aos sinais daquilo que nós estamos fazendo. Precisamos ver aí se estamos correndo na direção certa, para que no final nosso esforço seja recompensado. Semana passada, um versículo ficou aí muito forte na minha mente, não é? Palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Ele está escrevendo, né, aos Filipenses, né, e no contexto da carta ele vai dar orientações para os seus leitores. Eles deveriam proceder de uma maneira, de certa forma, para que o trabalho de Paulo, não é? É essa a tônica, né, do versículo, não fosse em vão. E é sobre isso a meditação desta noite. Eu vou estar aí lendo com vocês Filipenses capítulo 2. E aí eu gostaria que você acompanhasse comigo a partir do verso 12, que nos diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre me obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão,
nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Eu li do verso 12 ao verso 18, não é? De Filipenses capítulo 2, né? Filipenses capítulo 2. O capítulo 2 é um capítulo bastante conhecido, né? De Filipenses, não é? Ele vai mostrar, ele começa a falar acerca do exemplo de Cristo para eles, né? No início desse capítulo. E aí, quem eram esses, né? Filipenses. Se você olhar, né? Fazer aí a leitura dessa carta, né? Uma carta pequena, você vai ver que ele endereça aos irmãos lá de Filipos, que era os habitantes, né? Daquela cidade, era uma importante cidade aí do Império Romano, por causa da sua localização geográfica, né? Ela ficava aí numa região montanhosa entre a Ásia e a Europa. Ela foi fundada por Filipe II, né? O pai, né? Do conhecido Alexandre, né? O Grande. E foi a primeira cidade da Europa a conhecer acerca do Evangelho, né? A pregação aí de um missionário cristão. Você pode ver isso lá em Atos capítulo 16. Você vai ver aí a chegada, né, do Evangelho àquela cidade. É uma carta aí bem afetuosa, não é? Você vai ver aí que Paulo vai elogiar os filipenses, né, pela sua fé em Cristo, pelo seu apoio. E o apóstolo aí tem um desejo de fazer com que eles centralizem a vida deles em Cristo. Vai dizer aí que eles precisam estar alegres, independente da situação, da circunstância. Vai exortá-los a permanecer fortes em oração e imitar o exemplo do seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E aí, quando você olha para o início, né, desse capítulo 2, você vai ver que ele vai dizer isso, que eles deveriam ter aí o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O início do capítulo vai falar isso. Né? Ele vai dizer que Cristo ele se esvaziou de si mesmo, que tomou a forma de servo, não é? O contrário de Senhor, né? Servo, aquela posição mais mais baixa, né? Nessa pirâmide aí. Vai falar da renúncia que o Senhor Jesus Cristo fez, de como ele se esvazia por amor e toma aí a forma de servo. Ele vai falar da obediência do Senhor, que se humilha e toma a forma de servo. Vai falar também de como ele foi exaltado. Aquele que renunciou, aquilo que se humilhou, que obedeceu. Ele vai mostrar, olha, por isso também Deus o exaltou soberanamente. Vocês devem seguir esse exemplo. É isso que vocês devem, é isso que vocês devem fazer. E aí o trecho, né, que nós lemos a partir
do verso 12, que vai dizer para eles: assim, pois, meus amados, assim, pois, ou em outras versões, né, de sorte que vocês estão vendo aí o exemplo do Senhor de vocês, do seu mestre. Então, vocês precisam, eu estou demonstrando vocês a isso, a terem aí a mente de Cristo, a seguirem esse exemplo, a andarem, né, como o Senhor andou, a trilharem o caminho como o Senhor trilhou. Para que vocês possam aí desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Em outras versões, para que vocês possam operar a vossa salvação. Vocês que foram libertos. Esse desenvolver a salvação não faz, né, não tem relação aí como trabalhar para obtê-la, né, já que isso não nos compete, isso foi obra do Senhor. Mas Paulo está incentivando os filipenses a desenvolverem, a operarem a sua salvação, demonstrar aí graça, demonstrar aí o poder de Deus na vida deles. Viverem de modo digno da salvação que eles receberam. E é por isso que eles deviam ter temor e tremor. Não é medo ou covardia, mas é respeito à grande tarefa que foi conferida a eles, que foi dada a eles. Eles deveriam se esforçar para cumprir corretamente isso. Olha, é Deus quem opera em vocês tanto o querer quanto o efetuar. O próprio Deus está agindo na vida de vocês. Então, deixe-me dar algumas orientações para vocês. Façam tudo sem murmurações ou contendas. Façam tudo sem murmurações, que não haja murmurações, que não haja contendas. Essa aqui são instruções específicas como eles deveriam fazer todas as coisas. Que tipo de atitude vocês devem desenvolver? Que tipo de vida individual e coletiva vocês devem adotar? Na vida cotidiana, na vida comunitária, no culto e fora dele. E aí, quando nós olhamos para isso, nós começamos a pensar aí que no seio daquela igreja faíscas de dissensões não podia haver. Coisas que trouxessem escândalos no meio de vocês, isso não pode ser.
Vocês precisam aí dar testemunho como igreja do Senhor. E aí Paulo vai dizer que vocês precisam ser irrepreensíveis. Vocês precisam ser irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Quando eu olho para isso, parece que Paulo está falando para a nossa geração pervertida e corrupta. Vocês não podem dar motivos para que sejam apontados. Vocês não podem dar motivos para que recebam censuras. Se os cristãos daquela comunidade, se eles desejavam ir dar testemunho, eles precisariam ser irrepreensíveis nas suas ações e atitudes, dentro e fora da igreja. Inculpáveis. Quando nós olhamos aqui para a palavra inculpáveis, parece aí que é um termo técnico que foi utilizado como um símbolo de algo que é apropriado para ser oferecido em sacrifício a Deus, sem mancha ou defeito, não contaminado pelo pecado. O cristão está vivendo aí em meio a uma geração corrompida e perversa. Mas Paulo está dizendo que aqueles irmãos, ao invés de estar recebendo aí a influência dessa geração pervertida, dessa geração aí contrária à verdade, eles não poderiam se associar, se parecer com ela. Pelo contrário, eles deveriam resplandecer como luzeiros no mundo. Eles deveriam brilhar em meio às trevas. Eles deveriam aí ser estrelas cuja luz penetra na escuridão. E não receber as trevas que a geração deles, que o mundo deles vivia. Lembra as palavras de Jesus, né? Vós sois a luz do mundo. Deixa eu só parar um pouquinho aqui para pensar nisso com vocês. Essa orientação de Paulo aos Filipenses não é diferente para mim, minha geração, para a sua, para a minha vida, para a sua vida. A geração pervertida e corrupta está aqui, essa que nós estamos vivendo. E eu não preciso falar da perversão e nem da corrupção, é só você olhar pela janela que você vai ver. É só você olhar aí as notícias. Mas aqueles irmãos, como eu e você, nós precisamos ser irrepreensíveis e sinceros. Nós precisamos ser filhos de Deus inculpáveis.
Nós precisamos resplandecer como luzeiros neste mundo. Não podemos estar associados, parecidos com essa geração. Cristãos camuflados, quase um agente secreto, que você não consegue perceber diferença, que não faz diferença no meio em que está. Precisamos resplandecer como luzeiros neste mundo pervertido e corrupto. E como fazer isso? Preservando a palavra da vida. Preservando a palavra da vida. Paulo está dizendo para aqueles irmãos que eles precisam ser irrepreensíveis e sinceros. Eles precisam ser inculpáveis. Eles precisam resplandecer como luzeiros no mundo. E como é a mágica aqui? E como é que isso ocorre? Preservando a palavra da vida. Meus irmãos, uma das coisas que nós percebemos nessa geração que nós vivemos é a falta de conhecimento da palavra. Não conhecem a palavra do Senhor. Não são tratados pela palavra. Paulo está dizendo que aqueles irmãos, eles precisavam brilhar continuamente. Paulo está dizendo que aqueles irmãos precisariam projetar a luz na escuridão. Preservando a palavra da vida. A palavra do Senhor faz parte da sua vida. Essa palavra da vida faz parte da sua vida. É da palavra que você se alimenta. É a palavra que tem purificado você, limpado a sua vida, fortalecido você. Você tem permanecido fiel e firme aos ensinamentos desta palavra. Eu quero me alegrar de que eu trabalhei, de que eu corri, que eu me esforcei e que tudo isso não foi em vão. Vocês estão aqui no dia de Cristo, apresentando as vossas vidas, dizendo que vocês cumpriram o papel de resplandecer, de permanecerem irrepreensíveis, sinceros, de que no meio dessa geração corrupta vocês se mantiveram inculpáveis, apresentando-se a Deus, resplandecendo neste mundo, refletindo a luz de Cristo. Precisamos fazer isso seguindo o exemplo do nosso Senhor, renunciando a nós mesmos,
humilhando-nos a nós mesmos, obedecendo ao Senhor. É a palavra para a minha vida e para a sua. Não só nesta noite, mas até o dia de Cristo. Até o dia que Ele vier nos buscar. Até o dia que nós nos apresentemos a Ele. Eu vou me esforçar. Eu vou correr. Mas quero ter a certeza de que essa palavra está chegando ao seu coração e que você está sendo moldado por ela. Que você vai permanecer irrepreensível e sincero. Não vai sair da sua posição de filho de Deus. Que vai apresentar-se a Ele inculpável, ainda que vivendo no meio dessa geração pervertida e corrupta. Mas você vai resplandecer a luz que há em você, a luz de Cristo, do seu Senhor. Que Deus nos abençoe a que sejamos assim. Da mesma maneira como Paulo exortou aí aos Filipenses, esta palavra nos exorta hoje, nesta noite, a permanecermos irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio a uma geração pervertida e corrupta. Que Deus nos ajude a vivermos assim. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.